Glória, para ministrar a palavra, amém? Deus abençoe. Estenda as mãos para cá, vamos orar por ela, profetizar em nome de Jesus a bênção do Senhor. Pai querido e amado Deus, aqui está a tua filha diante do teu altar, Pai, a qual será o teu instrumento, a tua flecha para ser, Senhor, o teu canal para alcançar os nossos corações. Cobre a vida da tua filha com teu sangue, fortalece ela na medida que ela precisa, usa ela na autoridade, na valentia, na coragem, na ousadia, na intrepidez do teu Espírito Santo, e que ela venha, Senhor, diminuir, o Senhor crescer, e que ela venha, Senhor, também receber a mensagem, e que aquilo que o Senhor veio falar conosco, nós venhamos sair daqui, cheios da tua presença e saciados, Pai, pela tua direção. Cobre a tua filha com teu sangue, guarda, livra, sustenta e usa para a tua glória, e assim eu te peço em nome de Jesus, e você que crê, aplaude ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor. Ai, Jesus, me ajuda. Aplauda ao Senhor mais uma vez. Jesus é bom em todo o tempo. E eu estou alegre porque Deus já confirmou a palavra desta noite. E eu falei, meu Deus, confirma a palavra, porque a palavra é do Senhor, não é nossa. E não é o que queremos ouvir, é o que precisamos ouvir. E que nessa noite o Espírito Santo, que já está aqui, venha de encontro aos nossos corações para falar aquilo que precisamos ouvir. Amém? Abramos no capítulo 13 de Êxodo, versículo 17. Êxodo 13, versículo 17. Aleluias. E o título diz assim: a partida dos israelitas. E o 17 diz: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Aleluias. O Espírito Santo já está aqui, e eu creio que Ele tem uma palavra liberada para mim e para a tua vida. E eu falei com o Senhor: Senhor, qual é a palavra que o Senhor tem para nós, para nessa quarta-feira, para as pessoas que estarão aqui hoje presentes? E nós estamos debaixo de uma palavra de avanço, de governo, de estabelecimento. E o Espírito Santo falava comigo quando eu ministrava essa palavra: você está pronto para avançar? Você está pronto para avançar para onde o Senhor quer levar a tua vida? Porque aqui nessa palavra o povo estava prestes a avançar, mas nem todos avançaram. Existe uma liberação, e qual a liberação? É a palavra que o Senhor já liberou sobre a minha e a tua vida. Mas nem todos vão avançar debaixo dessa palavra, porque nem todos estão dispostos a estar debaixo de uma obediência de uma palavra. E o Espírito Santo começou a falar no meu coração sobre esta palavra, uma palavra muito conhecida. E aqui na palavra vem dizer sobre um povo. E nós somos um povo também que o Senhor levantou, separou, estabeleceu para viver o avanço da parte de Deus. O Senhor essa noite tem avanço da parte de Deus, mas só vai avançar quem acreditar. Só vai avançar quem obedecer. Só vai avançar quem não desistir. Só vai avançar quem estiver conectado. O Senhor fala para mim e para você, debaixo dessa palavra. E aqui eu meditando nessa palavra, existia um povo que era escravo, vivia como escravo, estava cativo numa terra de idolatria, estava aprisionado, não tinha vez, porque escravo não tem vez, escravo não dá opinião,
escravo não tem salário, escravo não fala, escravo só obedece. Mas Jesus Cristo tirou eu e você de uma terra de escravidão e de pecado, e trouxe vida para mim e para você, para viver em uma terra que manda leite e mel, em uma terra que Jesus disse que já preparou muitas moradas, que se não fosse assim Ele não teria dito. E aqui a palavra vem dizer no capítulo 13, que nós fizemos a leitura, que o povo estava ali como cativo. E eu falei, meu Deus, o Senhor liberou uma palavra, porque existia um tempo para o Senhor agir. Só que a palavra do Senhor vem dizer que aquele povo estava há 430 anos vivendo como escravos. 430 anos, não são ano, 2 anos, nem são meses. E o Espírito Santo ministrava meu coração. Eu não sei qual tempo que o Senhor estabeleceu para você estar nesse tempo de avanço. Porque aqui o povo não estava entendendo ainda. Muitos não estavam entendendo, porque o Senhor, no tempo que eles tiveram, esses 430 anos, a palavra do Senhor vem dizer, uns capítulos antes, que ali o Senhor, o próprio Deus, endureceu o coração de Faraó. E quando Deus estabelece algo, Ele estabelece com um propósito na terra. Ele não faz de qualquer jeito, Ele não faz como eu e você quer, mas Ele faz como Ele quer, do jeito que Ele quer, porque o sim quando vem é dEle. Mas o não também quando vem é dele, porque ele estabelece e faz da forma que ele quer. E aqui a palavra vem dizer que passaram ali muitas coisas que aquele povo viveu. Dentre elas a gente conhece 10 pragas. 10 pragas, e eu comecei ali a falar com o Senhor. Foram 10 pragas que o Senhor livrou. Entenda bem, eles estavam num ambiente que estava sendo derramada várias pragas, mas mesmo assim o Senhor livrou. Você tem noção do cuidado que o Senhor tem comigo e com você? Às vezes você pode não ainda estar inserido na terra da promessa, mas aqui, nesse momento, nessa atmosfera que não é mais só uma igreja, um templo, nós estamos em uma atmosfera onde a palavra liberada traz vida, onde a palavra liberada traz ação no mundo espiritual, e através da minha ação o Senhor reage e traz um mover sobre a minha e a tua vida. E aqui eu falei, meu Deus, foi praga de sangue, de rã, de piolho, de praga, morte de rebanho, feridos, granizo, gafanhotos, trevas e morte dos primogênitos. E sobretudo a mão do Senhor estava estabelecida, guiando e cuidando daquele povo. E eu comecei a falar com o Senhor. Porque aqui, quando o Senhor, depois dessas 10 pragas, na última praga, que é a morte dos primogênitos, o Senhor libera. Porque a ordem vem primeiro de cima, não da terra. Talvez Faraó estava pensando, é do meu jeito, é do meu querer. Ele podia governar aquela cidade terrena, mas existe um Deus que governa em cima e embaixo. E através do governo de Deus, Ele estava manifestando o poder dEle para com aquele povo, para saber, eu sou um Deus que cuido de você. Eu sou um Deus que zela por você. E aqui nesse versículo vem dizer que o próprio Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora fosse mais fácil. E aqui a Gabi estava ministrando louvor, e falou dessa terra preparada que o Senhor tem para nós, e mencionou sobre a vida de Josué, e mencionou que os caminhos do Senhor, a vontade do Senhor, ela não é da mesma forma que a nossa. Ele não vê como eu e você vê, Ele não age como eu e você age. E aqui o Espírito Santo falando para mim, eu sou um Deus, que enquanto eu estou trabalhando, estou dando um livramento que você às vezes não vê. Porque aqui o Senhor liberou uma palavra, e eu falei, meu Deus, como é profundo, quando a gente não só lê, mas se alimenta e toma posse da palavra que nós estamos lendo, que é a palavra do Senhor. Porque o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, eu vou confundir o teu adversário, eu vou confundir o teu aniversário, porque Satanás está pensando, está perdido, porque a palavra do Senhor vai dizer que o povo egípcio estava olhando ali para o povo de Deus, o povo de Israel, e falando assim, olha lá, estão tudo perdido, ia por um caminho, voltaram, foram para o outro, está no deserto, saíram da terra aqui de escravo, mas não vão chegar, não vão avançar, mas existe um Deus, existe uma autoridade debaixo
debaixo dessa autoridade, há sobre a minha, a tua vida, que governa e faz. E quando o Senhor estabelece, não há nada nem ninguém que possa impedir de eu e você de avançar. O Espírito Santo está aqui. E Jesus vai confundir o nosso adversário essa noite. Ele vai confundir o nosso adversário. E ele fala para mim e para você o que acontece quando eu confundo. Tem livramento para a tua vida. Tem livramento daquilo que você não viu, mas você está vivendo. Porque teve livramento para você chegar até aqui. Teve livramento para você levantar a mão e aceitar o Senhor. Porque a vontade de Satanás é acabar não só com a minha e a tua vida, é acabar também com os nossos planos, é impedir que eu e você venha avançar no mundo espiritual. Porque o avanço, muitas vezes nós estamos focados no avanço na terra. Eu quero avançar para uma casa nova, eu quero avançar para um casamento restaurado, eu quero avançar, mas o Espírito Santo fala: eu quero te trazer um avanço que não é terreno. Porque quando eu e você estamos conectados espiritualmente, o avanço das demais coisas acontecem. Porque quem disse foi o Senhor, que disse na palavra dele: buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E aqui o Espírito Santo já falando, o próprio Deus guiando aquele povo, dizendo para o povo: os caminhos, os planos de vocês não são os meus. A forma que eu trabalho não é a mesma forma que a sua. Mas não se preocupe, tem um povo vindo atrás, tem um egípcio vindo atrás, mas existe um Deus que está na frente. Sabe o que o Senhor falava para mim? Eu ainda continuo na frente. Satanás, ele não vai perder, ele já perdeu. Satanás não vai ser derrotado, ele já foi derrotado. Satanás não está com a chave, ele já perdeu a chave do inferno. E o que impede eu e você de avançar essa noite? Ele pergunta para mim, pergunta para você: o que te impede de avançar essa noite? Porque o povo estava ali, foi liberto, existia uma liberação, existia uma chave liberada de avanço para aquele povo. Eu estou libertando vocês da terra de escravidão, eu estou libertando vocês dessa terra de idolatria, estou liberando um avanço para vocês, um avanço na tua vida. E o que o povo diz? Aqui na palavra do Senhor vem dizer que o próprio faraó, que recebeu ali um comando, que o próprio Deus endureceu o coração, que depois de 10 pragas rendeu e falou: libera esse povo, vão embora. E o faraó ainda disse, esse versículo chamou minha atenção, porque ele fala: pega o teu povo e vai embora. Não esquece de me abençoar também. E sabe o que o Senhor ministrava no meu coração? Que às vezes, quem está lá fora, o incrédulo, crê antes de nós. Porque Faraó não servia a Deus. Faraó não era um soldado de Deus. Mas ele reconheceu que existe um Deus acima de um rei como o homem que era ele. Ele reconheceu a grandeza de um Deus que manifestou durante todos esses 430 anos o poder do Senhor. E aqui o Espírito Santo falava para mim algo. No capítulo 14, a palavra do Senhor vem dizer que depois que o próprio faraó liberou o povo, e é interessante que no 13, na leitura que nós fizemos do versículo 17, faraó libera o povo e fala: vai, avança, vai para onde? A terra que manda leite e mel, que o teu próprio Deus, o Deus de vocês prometeu. Só que no capítulo 14, um pouco abaixo, em seguida, o povo fala: o faraó pensará que os israelitas estão vagando, confusos, cercados pelo deserto. Então, o próprio Deus falando: eu endurecerei o coração de faraó, e eles os perseguirá. Todavia, eu serei glorificado por meio do faraó, e de todo o seu exército, os egípcios saberão, eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Aqui o próprio Deus direcionando. E o Senhor falava comigo: o Senhor não só liberou uma palavra, como também liberou um líder para aquele povo. E o Senhor falava no meu coração: assim é na minha e na tua vida. O Senhor libera uma palavra sobre a minha e a tua vida. O nosso Deus, Ele já governa e faz todas as coisas desde a antiguidade. Mas Ele mandou o Filho, Jesus, para morrer por mim e por você, para que hoje nós tivemos esse livre-arbítrio, esse acesso da presença, de sentir, de ter contato com o próprio Deus. Mas aqui na palavra do Senhor vem dizer que o cuidado de Deus esteve todo momento com aquele povo. Porque aqui no versículo 5, o próprio egípcio diz assim: contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido.
E essa palavra me chamou a atenção, porque no capítulo 13, no versículo 17, Faraó libera o povo. E no capítulo 14, no versículo 5, o povo diz, o povo fugiu. O povo fugiu. E o que o Espírito Santo ministrava no meu coração? O inimigo quer confundir a tua direção, quer confundir o teu avanço, quer confundir o teu ministério, quer confundir a tua oração. Mas quando eu e você está sendo guiado por Deus, sabe quando você se apega e fala assim, Senhor, eu vou orar sem cessar, porque ainda que eu não estou vendo, eu estou crendo que o Senhor vai fazer, que o Senhor vai me tirar, porque na verdade aqui, o Senhor já havia libertado, já tinha tirado, por causa de uma palavra estabelecida do alto dos céus. Mas o povo que viu, presenciou com os olhos, a manifestação do Senhor, ali, protegendo, guiando, livrando, olha o que a palavra do Senhor vem dizer, que aquele povo, depois que aconteceu isso, os egípcios mudaram de ideia. Faraó disse assim, não, vou perder todos os meus escravos? Não, vou preparar todos os carros, vou preparar todos os soldados, vou preparar todas as armas, para ir de encontro com esse povo, porque daqui eles saíram, mas não vão chegar até a terra. E sabe o que o Espírito Santo falava para mim? Assim é Satanás comigo e com você. Ele veio você orando, veio você jejuando, veio você vindo para o culto, aí fala assim, não, meu Deus do céu, vou ter que fazer alguma coisa para impedir esse povo de avançar, eu vou ter que usar de armadura, de carro, de alguma coisa. Mas nessa noite o Senhor fala para mim e para você, que Satanás por um caminho ele veio e por 7 vai voltar, porque aquilo que o Senhor estabeleceu para mim e para a tua vida, você vai viver, aquilo que Ele disse que você vai chegar, não importa o tempo, não importa Satanás está se levantando, aqui o próprio Deus estava manifestando o poder dele. Quando aqui nós fizemos a leitura, o próprio Deus falou, eu vou mudar, não vou mandar pelo caminho mais rápido, vou mandar por outro caminho. É no deserto, mas tem água, é no deserto, mas tem maná, é no deserto, mas tem cordeiro, é no deserto, mas tem sustento. E sabe o que o Espírito Santo ministrava para mim sobre esse zelo e o cuidado do Senhor com aquele povo? Talvez eu e você estamos no deserto do tempo da espera, no deserto de um diagnóstico que veio que você não tem solução, no deserto de confronto com você mesma, quem eu sou, para onde eu vou, o que eu faço, eu acrescento em alguma coisa, porque muitas vezes a briga é constante, é na mente. Talvez você entrou aqui nesse culto de restauração esperando nada, mas o Senhor já estabeleceu uma palavra para aqueles que crê, que hoje você vai avançar naquilo que você tem orado. Hoje você vai avançar naquilo que você tem orado, naquilo que você tem pedido, porque aquele povo estava lá, Senhor, oh meu Deus, somos escravos, não tira dessa terra, somos cativos. Aí o Senhor lá do alto trono vendo, não se preocupe, vou tirar vocês dessa terra, vou levantar um líder. E ali o Senhor falando para nós hoje, nós temos pastores, que a própria palavra nos respalda, que é levantado pelo próprio Deus. O Senhor unge homens na terra para pastorear as ovelhas, para direcionar, para estabelecer, para liberar a palavra para mim e para você. E assim foi com aquele povo. O nosso Deus, além de Ele ter liberado, Ele falou, não se preocupe, vocês não vão sozinhos. Vai haver um homem que está conectado comigo, por nome de Moisés, meu servo, que vai guiar vocês pelo deserto, que debaixo de um comando vai receber direções, e aquele que estabelecer, obedecer, vai avançar comigo. E aqui a palavra do Senhor vem dizer, e eu fiquei assim, impactada com essa parte, porque a palavra vem dizer que foram mais de 600 mil homens, além de mulheres e crianças. Foi cerca de 2 milhões de pessoas aproximadamente que saíram da terra de escravidão. Só que nós sabemos que a história vem dizer que só 2 avançam. Deus tinha uma palavra liberada para uma multidão, mas só 2 avançaram. Só 2 tomaram posse. Não estamos falando que 30, 40 pessoas foram libertas de uma escravidão. Não estamos falando que foi uma tenda, uma família, não. Foi um povo, foi uma geração que morreu, que não entrou, que não avançou, porque não obedeceu.
Você tem noção que foi por causa de uma desobediência, de uma incredulidade, de uma falta de submissão, de uma falta de posicionamento que aquele povo não entrou? Não foi por falta de nuvem para guiar o povo e cobrir do sol quente no deserto. Não foi por falta de comida, porque o maná caía todas as manhãs. E à tarde vinha provisão para falar: vocês querem carne? Toma. As aves vinham, se fartam, comam, aproveitem, mas eu ainda comando o avanço. Sabe qual é o meu teu problema? Até queremos avançar, mas queremos avançar do nosso jeito. Só que aqui o Senhor fala, não é pelo caminho mais fácil, porque a palavra do Senhor diz: a porta ainda é estreita, e se é estreita não é fácil de passar, não é fácil de avançar, mas é possível porque Ele está no comando. E aqui o próprio Deus dizia para aquele povo: não vai ser fácil passar pelo deserto, não vai ser fácil, é deserto, mas no meio do deserto eu vou prover. O nosso Deus é tão terrível, é tão tremendo, que Ele diz: é para você saber que não é sobre aquilo que você está fazendo ou avançando, é sobre o que eu estou fazendo através de você. E aqui a palavra do Senhor vem dizer, e é muito profundo: Ele tinha uma morada, uma terra preparada para muita gente, mas nem todos tomaram posse daquilo que o Senhor liberou. A palavra do Senhor vem dizer sobre a partida e ao mesmo tempo do cuidado de Deus. E sabe o que o Senhor falava para mim? Sobre tudo que o povo, e eu vou entrar um pouco nessa parte, sobre tudo que o povo murmurou, reclamou, mesmo vendo a olho nu a manifestação do poder de Deus. Porque enquanto eu e você está aqui, o poder dele foi manifestado para você se colocar de pé hoje. Enquanto eu e você está aqui, teve um alimento que chegou até minha tua boca, porque Ele permitiu. Enquanto eu e você está aqui, existe um anjo, existem anjos que estão ao nosso derredor, guerreando a favor da minha e da tua vida, para que a palavra do Senhor não venha ser roubada do meio do teu coração. Enquanto eu e você está aqui, Deus tem cuidado de mim e de você. Só que o Senhor falava no meu coração: o Senhor quer libertar, mas nem todos estão preparados para ser libertos. O Senhor quer tirar a dúvida, quer tirar de mim, de você, a falta de fé, a murmuração, a falta de posicionamento, mas a nossa oscilação de sentimentos impede eu de você avançar. A nossa oscilação de hoje eu creio, hoje eu estou vendo, esse culto foi bênção, manifestou poder, amanhã eu já não sei. Deus falou, estabeleceu, mas se você e eu vai viver, cabe a mim e você avançar para tomar posse daquilo que o Senhor separou. E o Espírito Santo falava comigo: eu vim manifestar o meu poder com o meu povo, mas o povo não estava liberado para avançar. Por falta de obediência, perdeu a oportunidade de tomar posse daquilo que eu prometi. Esse povo que não entrou, porque a palavra do Senhor vem dizer que somente Josué e Caleb entrou na terra prometida. Não foi por falta de palavra, não foi por falta de livramento, não foi por falta de cuidado, não foi por falta de zelo, não foi por falta de direção, mas foi por falta de obediência. Porque Jesus Cristo, Ele diz: eu vou voltar e pegará eu e você desprevenido de repente. Jesus falou fortemente comigo dessa palavra, porque primeiro Ele cortou para mim e falou: Elaine, o que está te impedindo de avançar? Porque você até chega no culto, mas o avanço na tua vida não acontece. Você até chega no culto, mas no mundo espiritual existe um patente que te impede de avançar naquilo que o Senhor já estabeleceu sobre a minha e a tua vida. Eu falei: meu Deus, tira de mim todos os carrapichos, toda dúvida, tudo aquilo, toda capa, toda incerteza, toda dúvida que impede eu de avançar naquilo que o Senhor já estabeleceu. O Senhor tem cuidado de mim, de você. E aqui o próprio Deus, sobre essa mudança de opinião de Faraó, estava aqui manifestando o cuidado e o zelo do Senhor com aquele povo. Porque a palavra do Senhor vem dizer que Moisés, quando olha para aquele povo, o povo já começando a murmurar,
Porque no mesmo capítulo 14, no versículo 10, diz assim, que o povo começa a falar: ei, Moisés, foi por falta de túmulos que vocês nos trouxe para morrermos aqui nesse deserto? O que você fez conosco, tirando nós de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos no egípcio. Sabe o que o Senhor me falava aqui nessa palavra? Deus manifestou o poder e o cuidado, livrando das 10 pragas, livrando de tudo mal de terra e de idolatria. Deus manifestou o poder dele e arrancou o povo de lá. Mas o Egito estava dentro do povo. Tem noção que às vezes tem ambiente que você pode até mudar, mas está dentro de você o Egito. E nessa noite o Senhor quer arrancar o Egito que está habitando dentro de mim, de você. Qual que é esse Egito, Elaine? É o Egito que às vezes é liberado uma palavra e você não consegue tomar posse. É um Egito que às vezes você está orando, mas nem você mesmo está crendo na tua oração. É o Egito que impede muitas vezes você de dar um abraço sincero no teu irmão. Porque nós julgamos a aparência das pessoas, mas a palavra do Senhor vem dizer que Deus conhece a intenção dos corações. Ele conhece, Ele sonda e Ele sabe. E aqui o Senhor dá uma direção para Moisés e diz: Moisés, por que você está me clamando? Por que esse povo está clamando? Diga aos israelitas que sigam avante. E ele diz para mim e para você: por que você clama tanto? Porque você pede tanto sinal, se eu já liberei o avanço para a tua vida. Porque nós ficamos assim. O Senhor diz que nós temos que pedir. E tem que saber pedir. Nós temos que orar e temos que saber orar. Só que enquanto você está orando, passando pelo deserto, o tempo de Deus não pode impedir você de avançar com Ele. Não pode impedir eu e você de avançar com Ele. Aqui a palavra do Senhor vem dizer mais para frente, que o próprio Deus, no versículo 17, Deus diz: Ele mudou o trajeto. E não mandou pelo caminho mais fácil, mandou pelo deserto. Porque o próprio Deus estava dizendo: eu vou confundir o teu inimigo. Ele está pensando que ele vai vir por um caminho que você vai fazer uma rota. Mas eu tenho preparado. A pastora Carla falou aqui sobre a palavra. O Senhor, Ele tem vida. O Senhor, Ele tem luz. O Senhor, Ele tem um caminho preparado para aqueles que esperam nele. E o Senhor essa noite diz para mim e para você: eu tenho preparado. E aqui na palavra do Senhor vem dizer que Moisés, ali na direção daquele povo, ouvindo toda aquela murmuração, mas sobre uma direção de um comando. Sabe o que o Senhor falava para mim sobre essa parte de Moisés? Ele estava ouvindo uma voz, a de Deus, e outras vozes do povo. E muitas vezes eu e você, nós até temos a sensibilidade de ouvir, mas a voz que comanda são a dos sentimentos, e movimenta, e nós perdemos no meio do caminho. Às vezes não é falta de ouvir a voz de Deus, até ouve, mas é falta de obedecer. Porque a palavra do Senhor vem dizer que o povo não entrou por falta de obediência, não foi por falta de direção. O povo não disse: estou libertando vocês, vão ficar que nem barata tonta, se vira. Porque naquela época o Senhor falava, não tinha mapa, não tinha Wi-Fi, não tinha alguém que falava como ela chega, mas tinha a direção de Deus para chegar naquela terra. E o Senhor falava para mim: nós vamos chegar ao céu. Ai meu Deus, é uma terra tão distante. Não, o Senhor falou: eu tenho um avanço, eu estabeleci, eu deixei minha palavra. É só você obedecer, é só você se prostrar, é só você se render, é só você se renunciar. Porque será que muitas vezes a gente vê o povo avançando, vê o do lado avançando e a gente fica ali estagnado? Moisés, ao ouvir a voz de Deus, ele já estava avançando, porque existia uma voz de comando que estava fazendo ele avançar, e ele tomou posse da palavra. Assim como aquele povo, Moisés também não estava vendo ainda, não tinha entrado ainda, mas ele estava crendo, porque Deus falou, e aquilo que ele falou, ele vai fazer. Por quê? Porque nós merecemos? Não, porque ele é Deus fiel para cumprir aquilo que ele falou. E aqui o versículo vem dizer que Deus deu uma estratégia para Moisés, para aquele povo. E sabemos que eles, diante daquele mar vermelho, Deus fala: Moisés, estende a mão sobre o mar. E o Senhor afastou e o tornou em terra seca. E essa parte é tão profunda porque o mar tem água. Mas Deus falou: eu não vou só levantar 2 paredes de água, vou fazer a terra ficar seca para vocês passarem.
Não vai nem se escorregar. Imagina até a senhorinha capengando, falando, se preocupa não, filha. Está no meio da água, não precisa nem saber nadar. Porque eu levantei parede para você passar até o outro lado. Falei, meu Deus, é muito profundo. Sabe o que o Senhor falando para mim? Às vezes você fala, não consigo. Aí Deus fala, toma aqui, ó, muleta. Estou te ajudando, estou te segurando. O que está te impedindo de avançar? O que está te impedindo de avançar? Se eu tenho cuidado e zelado de você e da tua casa. Ele fala para mim e para você essa noite. Só que o próprio Deus disse, eu os tirarei dessa terra. E aqui no versículo 23, o próprio Deus fala que ele, o próprio Deus, faz os egípcios se confundirem ali. Faz os carros deles soltar as rodas. E eles reconhecem, e essa parte chamou minha atenção. Porque aqui no versículo 25 diz, fez com que as rodas dos seus carros começassem a soltar, de forma que tinha dificuldade em conduzir. E os egípcios gritavam, vamos fugir desse povo. Vamos fugir dos israelitas, porque o Senhor está lutando com eles. Você tem noção que enquanto eu e você está lutando, você não está lutando sozinha, pastora Carla? Você tem noção que enquanto eu e você está avançando, você não está avançando sozinho? E essa prova que tem a palavra do Senhor que garante, porque Ele disse, eu vou subir, Jesus falou, mas eu deixarei o Espírito Santo. E Apocalipse também diz que depois, essa terra será transformada em trevas. E aqueles que pensam em avançar perderão a oportunidade. Porque o Espírito Santo não estará mais aqui comigo e com você, como está agora. Ele está comigo e com você. A mão de Deus estava estendida sobre a vida daquele povo. E o povo murmurando para Moisés, você nos tirou daquela terra por falta de túmulo? Antes tivesse morrido como escravo. E às vezes eu e você temos a visão limitada sobre aquilo que Deus está fazendo. Nós limitamos com as nossas atitudes e atos e pensamentos. Tá bom até aqui. Eu vindo no culto, sentando nessa cadeira, tá bom. Porque a pastora só dá oportunidade para Elaine, para fulano, para ciclano. Não, você estabelece o que você quer viver. Avanço não é deles, é da parte de Deus. Avançar é decisão minha e sua. Não é você que decide. É o Senhor que faz você avançar. Mas é você, através do teu posicionamento, que vai fazer você sair da sua zona de conforto. É o Senhor, é o comando, vem dele. E aqui, a palavra do Senhor vem dizer que o povo estava liberado para avançar, porque o próprio Deus estava os guiando. E o Senhor libera uma palavra, dizendo, esse povo, não se preocupe, Moisés, diga a esse povo que não se preocupe, esse povo que vocês estão vendo agora, vocês nunca mais verão. Nunca mais verão. Porque eu, Senhor Deus, farei eles saber que existe um Deus. Que existe um governo. Que existe uma palavra liberada. Que existe um Deus que estabeleceu e faz. Porque Satanás está pensando, o tempo está passando, você continua orando, nada acontece. A palavra do Senhor liberou aqui. É vergonha, é desonra. Te olha, fala, coitada, coitado, está orando, nada acontece, não foi gerado, não foi criado, mas o Senhor que cria e gera todas as coisas diz para mim e para você, aquilo que eu vou fazer, Satanás não pode impedir. Aquilo que o Senhor quer tirar em você, Satanás não pode impedir. O povo, aquele povo estava ali, eu não vou sair do deserto, mas Deus dizia, você vai sair desse deserto. Sabe por que você vai sair desse deserto? Porque eu tenho palavra de avanço para a tua vida. Porque Satanás vai ter que ver que você no lugar que você está, você não vai ficar. Escuta só, eu estava ali falando, o Senhor é muito profundo. O pastor Moisés trouxe uma palavra aqui, dizendo muito forte, você não está cercada. Cercado, você está protegido. Aquele povo não entendeu que eles não estavam cercados pelo povo egípcio, estava protegido por um Deus que tudo podia fazer. Estava protegido. O povo estava protegido. O Senhor falava para mim, você tem que crer. Você tem que tomar posse do avanço que eu já liberei para a tua vida. Você não está cercado. O povo se desesperava dentro de si, falando, eu vou morrer. E quantas vezes eu e você, eu vou morrer nesse deserto. Eu não vou conseguir quitar essa dívida. Eu não vou conseguir orar pelo meu marido, porque eu não tenho mais força.
Eu não vou conseguir reconhecimento, não espere mesmo. Eu não vou conseguir tomar posse. Vai sim. Porque existe um Deus que estabeleceu o teu avanço. Existe um Deus que disse: você não está cercado, está protegido. Não importa onde você está, tem proteção da parte do Senhor. E aqui desse povo o Senhor manifestou. O Senhor disse: filhos, eu vou confundir o adversário. Porque a palavra do Senhor dizia assim: a nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro. Treva para um, luz para o outro. De modo que os egípcios não puderam aproximar dos israelitas durante toda a noite. Eu creio sobre a minha tua vida que o Senhor está paralisando. Que o Senhor está paralisando toda a obra do mal. Aquilo que te impede de avançar no culto. Aquilo que te impede de adorar no culto. Aquilo que te impede de receber a palavra no culto. Porque hoje você está ouvindo. Mas amanhã você vai estar contando um testemunho. Porque o próprio Deus vai fazer você avançar. Aqui o Senhor falou: luz para uns, trevas para o outro. Que lado que você está? Se é luz, tem caminho, tem líbano, tem água. Mas se você estiver na treva, vai ficar confuso, como os egípcios. O Senhor disse: luz para um, treva para o outro. E Jesus estabeleceu na cruz, no Calvário, quando derramou o seu sangue: vou vir para uns como luz, para outro como treva. Porque vai ser estabelecido aqui na terra. E Satanás vai reconhecer e saber que existe um Deus que governa. Que existe um Deus que vai voltar. Que existe um Deus que aquilo que Ele estabeleceu, Ele vai fazer sobre a minha e a tua vida. E aqui a palavra do Senhor vem dizer que aquele povo, os egípcios, todos morreram. Não diz alguns soldados, não diz alguns, diz todos. Tudo aquilo que impede você de avançar, o Senhor quer exterminar essa noite. Creia você ou não, porque eu já tomei posse dessa palavra. Aquilo que estava me impedindo de avançar, que estava me deixando estagnada. Falar: Jesus, é culto, é palavra, mas nada acontece. Mas nessa noite o Senhor quer dizer para mim e para você: eu tenho um avanço da parte de Deus para a tua vida. Ele tem um avanço. Ele tem um avanço. O Senhor diz para mim e para você: eu vou confundir o teu adversário. Eu vou confundir o teu inimigo. Talvez ele esteja até contando. Já se passaram 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2026. E ela está lá orando pelo mesmo propósito. E o calendário de Deus lá com o reloginho: está chegando a hora. Está chegando a hora de eu liberar do céu aquilo que a terra não pode entregar para o meu povo. Está chegando a hora de eu destravar com chave do céu aquilo que porta da terra não pode abrir. Ele diz para mim e para você: está chegando a hora. Está chegando a hora. Porque a palavra do Senhor vem dizer que naquele dia Ele salvou Israel das mãos dos egípcios. E todos os israelitas viram os egípcios mortos na praia. E Israel viveu o grande poder do Senhor. E temeram o Senhor. E colocaram nele a sua confiança, como também colocaram a tua confiança no servo Moisés. E é interessante que aqui o povo confiou e entregou. Meu Deus, livrou de praga, transformou água e sangue, matou os primogênitos, o meu foi cuidado. Meu Deus, tirou a gente dessa terra de escravidão. Faraó tinha um coração duro. Mas o nosso Deus mudou. Meu Deus, tirou a gente da terra. Gente, o povo estava atrás da gente para nos matar. Meu Deus, o próprio Deus abriu o mar, cessou, mudou ali luz para dia, tarde para noite, bagunçou a terra do inimigo, matou na raiz o mal. E sabe o que o Senhor falou para mim e para você? Às vezes no culto você até renuncia. Jesus, eu renuncio, eu mato, mas não é da raiz. Ele diz: eu quero tirar da raiz aquilo que impede você de avançar. Eu quero tirar do coração. Que raiz é essa que Deus está falando? A raiz da terra chamada coração, que é onde eu e você deposita os sentimentos. Mas existe um controle, a mente. Quando a mente controla, o coração governa. Mas quando eu e você fala: Senhor, não vou fazer as minhas vontades, mas é a tua vontade.
Senhor, eu não vou estabelecer o que eu quero viver, sendo que a palavra do Senhor diz que os seus planos são maiores e melhores para mim. Então que seja feita a tua vontade. Porque ao mesmo tempo que nós falamos que seja feita a tua vontade, a minha vontade é que você saia da terra da escravidão, mas caminhe pelo deserto. Ah, não, pelo deserto não. Pelo deserto, não tem chuveiro, não tem casa, não tem nada. Não, pelo deserto eu não quero. Mas o Senhor falou, mas eu quero te lapidar para você tomar posse da vitória. Eu quero te preparar. Porque tem gente que não está preparado. Tem gente que não está preparado. E você às vezes não está preparado. Está disposto, mas não preparado. Só que a sua disposição, o teu posicionamento, a tua obediência vai te levar ao êxito do preparo. Porque aquele povo deu o primeiro passo para avançar, mas recuou murmurando. Recuou por falta de fé. Não entrou na terra, não porque não tinha maná suficiente para todos. Porque na terra que mandava leite e mel, não tinha leite e mel para todos. Não. Nosso Deus, como já está sendo liberado esses dias, é um Deus do exagerado. Ele faz como Ele quer. Ele estabelece da forma que Ele quer. Ele dá surpresa para aqueles que esperam nele. Ele tem surpresa para aqueles que esperam nele. Porque a palavra do Senhor vem dizer nesse versículo que eu acabei de ler. O povo viu, deu glória, falou, meu Deus, é Deus. Nossa, Moisés foi enviado mesmo, foi levantado mesmo. Passando aqui, uns versículos, um pouquinho, o povo estava lá. Nossa, Moisés, 3 dias sem água. Foi por isso que você nos tirou lá do povo. Era melhor ser escravo, pelo menos tinha água lá. Aí a palavra do Senhor vem dizer aqui. O povo saiu de uma terra de escravidão, mas se esqueceu que era escravo. Eu e você foi tirado da zona de conforto. Foi tirado no meio do pecado. Mas às vezes a gente se esquece do sacrifício que foi feito por mim e por você. Se esquece. O Senhor falou para mim, Elaine, você se esquece às vezes. Você se esquece porque você se perde com seus próprios sentimentos, com suas próprias emoções. Aquilo que você tanto quer te domina, te perde, te faz sair com uma barata tonta que recebeu um SBP na cabeça. Fica perdido. Para onde eu vou, não sei para onde vou, ninguém me ama, ninguém me quer. Aconteceu na vida da minha irmã, na minha não. O Senhor disse que ia gerar em mim, não gerou. Ai meu Deus, estou que nem uma barata tonta. Mas o Senhor fala, eu tenho direção para você. Eu tenho direção para você. Porque aquele povo, o Senhor vem dizer aqui na palavra, que estava no deserto, numa terra que não tinha água, mas o próprio Deus fala que aquela terra Ele fez. Não sei nem onde está mais o versículo, mas aqui na palavra do Senhor, uns versículos à frente diz que o próprio Deus transformou aquela água amarga, porque o Senhor vem dizer que apareceu uma água, mas era amarga. E Ele foi lá e transformou em água bebível, algo potável, água acessível. Assim Ele faz comigo e com você. Sabe que às vezes nós estamos amargo, azedo, com cara de quem chupou 30 limão. E não é limonada, é limão azedo mesmo. Aí a gente vem para a igreja, às vezes com cara de amargo, amarga. Só que Jesus vem e fala, filho, eu te amo. Eu te vi nessa quarta-feira de mulheres e homens restaurados. Eu tenho um avanço para a tua vida nessa quarta-feira, para aqueles que veio. E diz para mim e para você, eu quero mudar a tua cara de amargo, o teu coração espinoso, e quero transformar e trazer maná com leite e mel para a tua vida. Mas cabe a mim e você tomar posse. A todo tempo o Senhor falava, eu quero levar todo esse povo. Mas por falta de obediência, só 2 vão entrar. E a palavra do Senhor vem dizer, que a palavra de Jesus, Ele falando, muitos foram chamados. Muitos recebeu o comando. Muitos vão falar, Jesus, eu aceito o Senhor como o único, suficiente Salvador da minha vida. Porém, todavia, poucos entrarão. Ele disse, e esse versículo quando fala, muitos são chamados e poucos escolhidos, Ele não diz que muitos são chamados e só alguns, Ele diz, de muitos vai cair para poucos. Porque Ele sabe onde a incredulidade, a falta de fé, de posicionamento, onde os carrapichos vão impedir de eu e você avançar. Mas sobre esse ano de 2026, sobre a palavra liberada de avanço, de comando de Deus, a Ebenezer, os obreiros, os membros, aqueles que acreditam, aqueles que depositaram, aqueles que não desacreditaram, vão avançar
com o Senhor essa noite. Ele diz para mim e para você: eu tenho um avanço nessa noite. Eu tenho um avanço nessa noite. Aleluias. O Senhor tem avanço. O Senhor não quer somente tirar aquilo que faz a gente amargo. Ele quer fazer como Ele fez com aquele povo. Ele matou, exterminou de toda a terra. E não tinha um para contar. Olha, esse Deus abriu o mar. Não, quem vai contar o testemunho é você. Porque Satanás vai ficar só de queixo caído. Satanás não vai poder falar: olha lá, você vagou e morreu afogado, nem sabia nadar. Não, Satanás vai ter que ver que existe um Deus que abriu o mar, que liberou a parede para você passar em terra seca. E do outro lado você cantar o hino da vitória. Do outro lado você cantar o hino da vitória. Porque aquele povo... E eu falando com Deus, o povo começou a reclamar para Moisés: todo dia maná, todo dia essa mesma ave para comer. Meu Deus. E sabe o que o Senhor falava para mim? Foi 40 anos. Só que eu não tinha 40 anos de maná. Não tinha 40 anos de maná e nem 40 anos de aves. Foi o próprio povo, por causa da desobediência. Um trajeto que era para ter levado em torno de 11, 12 dias. Assim dizem os estudos. Eu nem sei se é isso mesmo, pastora. 40 dias no máximo era para ter atravessado e chegado na terra que Deus já tinha preparado. Deus não tinha maná para tanto tempo, o povo se enjoar. Não. Deus falou: eu vou, além de, vai ser rápido o que eu tenho para fazer na sua vida. Se prepara. Cuidei de vocês lá, vou cuidar de vocês. Em torno de 40 dias, em torno de 20 dias, só Deus sabia quanto tempo que chegava. Só que presta atenção. Mesmo pela incredulidade de vocês, pela falta de fé de vocês, eu não vou permitir que vocês fiquem 40 anos sem água, sem comer, sem beber. Eu vou providenciar. Só que Deus falava para Moisés, quando Ele mandou o primeiro dia do maná: eu vou mandar uma porção diária. Só que essa porção diária vocês vão poder se esbaldar à vontade. Só que não guardem. Ele deu uma direção. O maná é à vontade de manhã. Cada família pega a porção que quiser. Mas não guardem, porque se vocês guardar vai apodrecer. E a palavra do Senhor vem dizer que alguns desobedeceram e guardaram. E o que aconteceu? O maná ficou podre. E sabe o que o Senhor falava para mim? Porque quando a gente começa a ler Apocalipse, começa aquela loucura. Você fala: meu Deus, vai ser terrível. E eu não vou estar aqui, como diz a pastora Carla, também não vai estar. Nós não estaremos. Mas eu fiquei pensando. Aqui o povo aqui, reclamando do maná. Só que o próprio Deus, que tirou o povo da escravidão, não tinha 40 anos de maná. Falei: não, vai ser só alguns dias. E o maná era bom, a palavra do Senhor dizia que dá para fazer bastante coisa. Mas o povo reclamava. Só que aí a palavra do Senhor vem dizer, assim como diz lá em Apocalipse: quando o Senhor voltar, haverá terremotos, trevas, tudo de pior que a gente possa imaginar. Está na Bíblia, vai acontecer, pode ser agora. A trombeta pode tocar. E eu e você pode subir esse microfone e nós subiremos. Só que o Senhor fala: eu estabeleci um tempo determinado para todas as coisas. Tinha um tempo para aquele povo chegar. Tinha um tempo determinado por Deus. Mas o povo não estava preparado para receber aquilo que estava liberado sobre a vida deles. Aqui vem dizer que às vezes, aliás, conjecturando com as minhas palavras, às vezes você está assim: vai chegar uma época que não vai ter água, não vai ter comida, eu vou guardar, eu vou estocar, porque aí o povo vai passar fome. Eu não, porque eu estou estocando, você que pensa. Porque aquilo que é puro, Deus pode tornar impuro. E aquilo que é impuro, Deus pode tornar puro. Porque Ele faz como Ele quer. Aí o Senhor fala para mim e para você: o que é que você tem guardado? O que eu e você tem guardado? Não é sobre o que espera que Ele está falando. É sobre o que eu e você tem guardado. Porque às vezes nós estamos esperando, mas estamos guardando na tábua do nosso coração a palavra. Mas às vezes num depósito chamado coração, que o Senhor sonda e esquadrinha de cada um de nós, nós estamos depositando algo a mais, que impede nós de avançar. Porque o Senhor lhe deu instruções: Moisés, exceto no 6º dia, que vocês vão reservar o sábado para descanso, todos os outros dias é porção diária.
No 6º dia vocês vão pegar para o próximo dia, mas nos outros dias é diário. E aqueles que não obedeceram ficaram para trás. E assim é comigo e com você. Talvez você pode não concordar com essa palavra. Talvez você não pode não concordar com o avanço que está acontecendo na vida do teu irmão que está do seu lado. Mas não importa. Se ele está obedecendo e decidiu avançar, Satanás vai ter que ver o avanço do teu irmão. Satanás vai ter que ver, porque ali o povo estava vendo a manifestação do Senhor. Moisés, ele disse que ficou ali irado, porque dizia, meu Deus, o Senhor fala, estabelece, alguns obedecem, outros não, e é assim mesmo, está tudo bem. Jesus disse que muitos foram chamados e poucos serão escolhidos. Está tudo bem, só que haverá um tempo que o joio e o trigo se separar. Haverá um tempo que o joio e o trigo vai se separar. E eu vou avançar para frente aqui por causa do horário. Mas a palavra do Senhor vem dizer que aquele povo, mesmo vendo, mesmo manifestando, o Senhor manifestando todo o poder, murmurava. Eu falei assim, Deus, o povo estava até disposto a pedir. Às vezes você vem para o culto, eu estou até disposto a clamar. Mas o povo não estava disposto a obedecer. Eu vou clamar, mas tem que ser do meu jeito, Deus. Eu vou clamar, mas eu não vou obedecer. E eu não sei porque o Senhor está falando tanto de obediência essa noite. Porque aqui o Senhor vem dizer que foi através de um homem que era liberada a palavra. Nós temos uma mulher e um homem que são os pastores da igreja Ebenezer. Porém, a igreja é constituída de membros, de todos nós que estamos aqui. Só que quando existe uma palavra que não é liberada do homem, é do Senhor, cabe eu e você tomar posse ou não para viver. Porque o Senhor não quer só ver uma pessoa contando um testemunho. Ele quer manifestar o poder e a glória dele não só nos cultos. Ele quer manifestar o poder dele através da nossa vida. E aqui o Senhor pergunta para mim e para você: por quanto tempo você está nesse vale? E por quanto tempo você está disposto a ficar nesse vale? Porque o Senhor tinha um tempo determinado para aquele povo no deserto. Mas o povo não estava disposto a passar em torno de 30 a 40 dias. Então tá bom, vai ficar 40 anos. Só que além de ficar, não vai entrar. E assim é eu e você quando Jesus Cristo vir. Quando Ele descer do alto dos céus. Ele virá. E aquele povo que obedeceu vai subir. Porque o teu posicionamento anula. O Senhor falou claramente isso para mim. O teu posicionamento anula o avanço do inimigo na tua vida. O teu posicionamento impede o avanço de Satanás sobre a tua vida. Porque Satanás fala assim, ela não vai avançar e não vai avançar, porque eu vou lançar um desânimo. Aí o Senhor fala, se posiciona que eu impeço esse desânimo. Aí Satanás fala, não, eu vou lançar um cansaço, vai impedir de avançar. Aí o Senhor fala, se posiciona que eu vou fazer você avançar. Eu vou fazer você avançar, não sou eu que estou dizendo, é o Senhor. Porque aqui o Senhor liberou uma palavra para aquele povo. Mas a inconstância de sentimentos, a incredulidade, a falta de fé, hoje eu acredito, amanhã não acredito. Porque se a gente for discorrer todos os capítulos, não era por falta de manifestação de milagre que aquele povo deixava de acreditar. Deus não deixou de se manifestar. Deus não deixou de cuidar. Mas o povo que deixou de crer, o povo que deixou de avançar, e foi por causa do povo que começaram a andar em círculos e não avançaram sobre a palavra que o Senhor já tinha liberado. O que nós entendemos essa noite, que muitas vezes não é Satanás que está impedindo eu e você de avançar. Não é Satanás, porque ele não tem esse poder. Com Cristo somos mais que vencedores. Com Cristo somos mais que vencedores. O tempo de inconstância precisa acabar entre nós. O tempo de eu tomo posse, mas amanhã eu já não tomo. Eu creio, mas amanhã eu já não creio. Eu acredito, mas amanhã eu já não acredito. O Senhor fala, tira do egípcio. Tira dentro do teu coração. Porque o povo saiu daquela terra, mas a terra estava dentro do coração do povo.
Porque a palavra do Senhor vem dizer que eles sentiram saudade. Sentiram saudade de um lugar que o próprio Deus que tirou. E quantas vezes hoje tem crente falando assim, você fala a paz, irmão. Agora eu tive umas caídas aí, voltei para as drogas, traí minha mulher, estou na prostituição. Mas que palhaçada que é essa o Senhor fala para mim e para você? A mesma coisa aquele povo. Eu fiquei imaginando Moisés. Haja paciência. O povo lá, Moisés, que bênção, você é de Deus. Deus está conosco. Moisés, quem mandou você tirar a gente daquela terra? Inconstantes, incrédulos. Só que nessa noite o Senhor quer exterminar essa geração de incredulidade. Ele quer dizer para mim e você faz parte da geração de Josué e Caleb, que não só avançaram, mas creram, obedeceram e entraram na terra prometida. Entraram, avançaram, porque essa noite tudo que impede eu e você de avançar está caindo por terra. Está caindo por terra. Já foi meu horário. Só para finalizar, o Senhor diz, eu tenho coisa nova para você. Eu tenho coisa nova. O Senhor falava para o povo, estou tirando vocês da escravidão, do que é velho, para dar algo novo. Eu tenho coisas novas, algo novo para liberar sobre a vida de vocês. Mas cabe a vocês, porque o segredo para avançar ainda é obedecer. Porque aquilo que te impede de avançar, hoje vai cair por terra. Aquilo que te impede de avançar, hoje vai cair por terra. E o que você precisa fazer e estar, o Senhor diz para mim e para você, esteja preparado para receber o avanço e o novo do Senhor. Esteja preparado, porque o novo de Deus chegou para aquele povo, mas o povo não estava preparado para receber o novo de Deus. Por quê? Porque estava limitado no deserto, mesmo tendo provisão. Eu e você tem provisão, e qual é a palavra? Qual é o louvor? Qual é a presença? Qual é a oração? O abraço, o alimento, o cuidado, o livramento. Não é por falta de posicionamento. Não é não. É porque que você às vezes não avança. Ele não desamparou e não desampara os dele. Mas essa noite o Senhor fala, você vai avançar. Você vai romper as limitações. As limitações que Satanás lança sobre a minha e a tua vida, que impede eu e você de avançar. Aí ele pergunta para mim e para você, o que é que te motiva? É um pregador que levanta e vai lá no teto, põe a mão. É um mover de alguém que fica marchando no meio da igreja. É alguém que sai entregando profecia para todo mundo. O que é que te motiva a sair desse culto, passar por aquela porta e chegar em casa e falar, Satanás, aqui dentro da minha casa, você não vai roubar a palavra que já foi liberada na minha vida. O que te motiva? Porque as palavras do Senhor, quando é liberada, é semente caindo em terra fértil. Só que frutifica para aquele que está em obediência. Frutifica aqueles que está disposto a viver. Porque o teu adversário vai ter uma surpresa essa noite. Satanás estava pensando, vai parar, não vai chegar, vai morrer no meio do mar. Mas o que aconteceu? O Senhor fala, não, mas eu tenho provisão. Não, mas eles são meus filhos, eu vou cuidar. Mas entrar é outra coisa. Falar do céu é uma coisa. Querer entrar no céu é uma coisa. Receber palavra do céu é uma coisa. Tomar posse daquilo que é do céu é outra coisa. Ouvir, tomar posse. Eu estou ouvindo, você agora está ouvindo. Não tem ninguém surdo. Agora tomar posse da palavra que o Senhor está liberando nessa quarta-feira é comigo e com você. Porque o Senhor fala para mim e para você. Reage para o céu agir. E eu vou finalizar. Porque a palavra do Senhor tem sido liberada sobre a minha e a tua vida. E a pastora até falou esses dias da mulher de Ló. Que o Senhor estava tirando de uma terra de idolatria, de pecado, mas ela olhou para trás. E esse povo foi a mesma coisa. Deus falou, eu estou te tirando da escravidão, mas o povo ficou olhando para trás. Mas lá tinha, mas lá faltava, aliás, aqui está faltando, lá tinha. E impediram, a incredulidade impediu aquele povo de avançar. Mas essa noite, para Ebenezer, para aqueles que vieram hoje, nessa quarta-feira, o Senhor, Ele já estabeleceu. O Senhor, Ele já liberou. O Senhor, Ele já disse. O Senhor, Ele já falou. E disse, haja para o céu reagir ao teu favor.
haja para o céu reagir ao teu favor. E qual é a palavra para mim e para você? Volte para casa determinado. Volte para casa determinado como Caleb e Josué fez. Porque no meio da batalha, a palavra do Senhor vem dizer que aquele povo estava sendo treinado. Josué teve uma certa direção, que vinha o povo ali na guerra, e Deus falou: Moisés, manda Josué, manda Arão, e mandou os outros nomes que eu não lembro mais, e falou assim, ó, manda eles aí, porque eu estou contigo e vou fazer vocês avançarem. O que o Senhor diz para mim e você? Josué estava sendo treinado, habilitado para tomar posse da vitória. Eu e você estamos sendo habilitados para quê? Para ter acesso que aquilo que só o Senhor pode dar para mim e para você. E o Senhor fala: Velane, pega no seu celular. Você só consegue acessar o banco Bradesco porque você habilitou no seu celular. Habilitou para ter acesso. E assim o Senhor fala para mim e para você: você quer ter acesso? Permita ser habilitado. Permita ser lapidado. Permita fazer como Jeremias: desce a casa do olaria, Jeremias, porque eu, Senhor, falarei contigo. Às vezes nós esperamos do profeta, da canela de fogo, da carruagem, mas Deus fala: é com você o tete a tete que eu quero ter. É com você que eu quero dizer. É com você que eu quero usar. E o Senhor essa noite fala: eu quero te usar, mas você precisa se permitir. Aleluias. Aplauda ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço a minha oportunidade.